Boa tarde, meu nome é Silvana, sou aluna do estágio de Ciências Biológicas, estágio 3, e venho hoje aqui fazer a minha apresentação. Minha área de concentração foi formação docente, com o tema formação continuada. Pensar em formação de professores faz refletir sobre o contexto crítico, histórico, junto à necessidade de formar docentes pesquisadores, e não somente meros transmissores, se tornando como um dos objetivos fundamentais do curso de formação licenciada. Então, o fato de não ser só os transmissores deveria ser e continuará sendo a principal ideia. Hoje, com as metodologias ativas e a nova educação, nós temos a ideia de que o professor não é só o centro. O professor é o coadjuvante junto com o aluno, né, para fazer uma educação melhorada, uma educação de qualidade. Meus objetivos: refletir sobre a formação do professor, o processo histórico acerca da formação docente e formação continuada. Essas foram as minhas fundamentações teóricas. De acordo com Dorles, ao tratar do professor, se faz claro que, para ser eficaz, terá que recorrer a competências pedagógicas muitas vezes para buscar qualidade, autoridade, paciência e humildade. Melhorar a qualidade e a motivação dos professores deve ser uma das prioridades. Partindo dessa afirmação, podemos compreender que para realizar suas atividades é necessário que busque novas formas de trabalho, conteúdo e assim podendo tornar o cotidiano mais leve. Novas descreve que a fase inicial de formação de professores é muito especial, pois se trata do início da integração do sujeito no ambiente educativo. É quando ocorre a mudança entre ser aluno e ser professor. O processo de formação docente deve estar pautado em metodologias que beneficiem a integração entre teoria e prática. Ainda segundo o autor, será por meio de partilha de troca de experiências com outros profissionais, através de encontros, discussões pedagógicas, que o professor terá sua formação fortalecida, facilitando assim seu desempenho profissional. A minha metodologia, né? Essa foi a parte em como eu trabalhei no estágio. Como eu fiz o estágio na mesma escola que eu fiz o 2, muita coisa eu pude observar assim, entre os professores, porque a mesma professora que foi do Ensino Fundamental 2 é essa professora que me ajudou, né, nesse estágio de agora, que é o ensino médio. E a gente trabalhou com alunos do terceiro ano. E teve a integração de outros 2 professores que me auxiliaram, né, para eu poder estar assistindo às metodologias dele de trabalho. A triste história para mim foi que eu peguei no final do semestre, então eu peguei poucos alunos, mas mesmo assim foi muito legal porque eu pude trabalhar com os professores, eles mesmos sendo meus alunos. Durante uma semana, estive acompanhando os alunos do segundo e terceiro ano do Instituto Estadual de Educação, sendo alguns dias ministrando aula. Pude perceber que existem dificuldades quanto à concentração e a se manterem organizados, mas cabe ao professor buscar dentro do conhecimento pedagógico e das diretrizes educacionais as novas formas de ensinar, novos recursos a ser utilizados, favorecendo o desenvolvimento e o conhecimento dos alunos. Eles os incentivam a fazer uma autoavaliação de onde quer chegar e se alcançaram os seus objetivos dentro das suas metas. Ao final de cada aula, os professores
Então, se fez perceber a gratificação e o carinho que os alunos dispensaram aos seus professores. Realmente, eles têm muito carinho com os professores e muitos daqueles que têm interesse em continuar, ainda mais no ensino médio, buscaram mesmo orientações, porque teve avaliação do Enem, teve avaliação do IDEB, então o professor ajudou muito esses meninos. E teve aqueles que estavam fazendo o PISM 3. Os professores que acompanhei sempre buscam se aperfeiçoar diante dos desafios dentro de sala, com reuniões pedagógicas, formação, buscando soluções para os problemas que se estabelecem ao longo do caminho. Então, a observação, como eu disse, foi no Instituto Estadual de Educação, que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Esse prédio, ele sediava uma penitenciária, né, antes de 1970, mas depois ele foi transformado, porque é um prédio muito grande, então ele foi transformado em uma escola. E eu achei isso, assim, uma coisa muito interessante, porque ali residiam pessoas que não tinham muita instrução. Eles transformaram esse prédio em algo que hoje traz instrução para aluno, forma pessoas, forma personalidades, né? Forma caráter. E isso eu achei muito interessante, né? Então, lá tem todas as modalidades, ensino médio, fundamental, educação especial e educação para jovens e adultos. Né? Os meus planos de aulas, né, que eu trabalhei com os professores, fiz 2 planos diferenciados, porque como eu acompanhei outros professores, eu quis aproveitar também das aulas deles. Então, os meus primeiros planos foram feitos com a professora Inês, e os meus últimos planos de aula, né, foram feitos com o professor Eduardo. O plano de aula que com a Inês, né, foi relações ecológicas, né, relações específicas e intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. No meu segundo, eu continuei fazendo ministrar as relações ecológicas com relações interespecíficas, mais especificamente trabalhando ela, né? E o terceiro plano de aula foi um mapa mental que nós fizemos. O plano de aula feito com o Marcelo, o professor Marcelo, Eduardo, foi com a teoria da evolução, que ele trabalhou Lamarck e Darwin. Então, eu aproveitei, fiz esses planos de aula, tá contribuindo até com o professor Eduardo também, que utilizou, né, do 5º tema, ele utilizou para estar ministrando para os meninos lá, que foi a primeira parte, a gente falou sobre Lamarck, e a segunda falou sobre Darwin. A minha vivência de estágio, né? O estágio foi realizado com os alunos do 3º ano, são 9 turmas, com faixas etárias entre 17 e 22 anos, né? Essa escola é uma escola central, e ali tem alunos de toda a região, né, de todos os bairros. Não é um bairro exclusivamente, não é uma escola exclusivamente de pessoas do bairro do centro. É uma escola estadual, então tem vários tipos de aluno ali. E ali a gente trabalha muito com alunos de situação de vulnerabilidade, né, em áreas de risco. Então ali a gente encontra essa diferença de idade, né? Que tem alunos de 17 e 22 anos, que são alunos repetentes, né? Aí foram realizadas tarefas com auxílio do livro, que favorece o conteúdo. A motivação minha foi falar de mim, né? Sendo eu uma ex-aluna dessa escola, que eu também comecei meu ensino médio lá. Depois eu parei por um tempo, né? Aí eu terminei em outra escola, mas eu iniciei meu ensino médio nesta instituição. E ao término do conteúdo foi feita atividades em sala e os alunos também responderam algumas questões. Em alguns dias os alunos e os professores, em alguns dias os alunos foram os meus professores, como eu disse, como tinha poucos alunos, pois o ensino as aulas estavam no final, esses professores assistiram minha aula e avaliaram. Fazendo a sua própria avaliação, dizendo o que eu errei, o que eu não errei ali. No caso, no plano, né? Me orientaram no plano de aula. E eu achei muito bacana essa troca.
Aqui foram minhas referências que eu utilizei no trabalho, né? Aqui vai onde eu vou colocar o link do... Então foi isso, professor. Eu fiz assim esse trabalho todo dedicado à busca, né, da formação docente. Como é importante, isso eles me mostraram muito lá, como é importante a gente estar sempre se aperfeiçoando, buscando novo aprendizado, novas formas de ensino, né, novas metodologias. Eu gostei demais, então eu espero que tenha respondido, né, que tenha alcançado o objetivo. Muito obrigada.